Tertuliano, sobre o traje das mulheres. Livro I, sobre o hábito feminino. I. 1. Se houvesse na terra tanta fé quanto é a recompensa dela esperada no céu, nenhuma de vós, irmãs muito amadas, depois de ter conhecido Deus vivo e aprendido acerca de sua condição, isto é, da condição da mulher, teria desejado um traje mais alegre, para não dizer mais glorioso, de modo a não viver mais nas sujeiras e preferir a aspereza, trazendo a si mesma Eva em luto e arrependida, para assim expiar com plenitude, por meio de todo o hábito de satisfação, aquilo que herdou de Eva, falo da ignomínia do primeiro pecado e da culpa pela perdição da humanidade. Em dores e ansiedades darás à luz, mulher, e para teu marido será tua atração, e ele dominará sobre ti. E não sabes que és Eva? 2. Vive ainda a sentença de Deus sobre este sexo neste mundo. Necessário é que viva também a culpa. Tu és a porta do diabo. Tu és quem rompeu o selo daquela árvore. Tu és a primeira que abandonou a lei divina. Tu és quem persuadiste aquele que o diabo não pôde atacar. Tu, que destruíste tão facilmente a imagem de Deus, o homem. Por tua culpa, isto é, pela morte, até o Filho de Deus teve que morrer, e pensas agora em te enfeitar, por cima de tuas túnicas de pele. 3. Ora, imaginemos que desde o princípio do mundo já se tosqueassem as ovelhas da Mileto, que os seres já fiassem as árvores, que os tírios já tingissem, que os frígios já bordassem, que os babilônios já tecessem, que as pérolas já brilhassem e os seraúnios já cintilassem, que até mesmo o ouro já emergisse da terra com desejo, que já fosse permitido enganar-se com espelhos. Será que Eva, expulsa do paraíso já morta, teria desejado tais coisas? Penso que não. Portanto, não deve agora desejar nem conhecer o que não teve nem conheceu quando ainda vivia. Por isso, todas essas coisas são impedimentos da mulher condenada e morta, como ornamentos postos para o cortejo de um funeral. Segunda. 1. Pois também aqueles que instituíram essas coisas são destinados à pena da morte, refiro-me àqueles anjos que caíram do céu por causa das filhas dos homens, para que também essa ignomínia pese sobre as mulheres. Com efeito, quando revelaram ao mundo matérias bem ocultas e muitas artes até então mal conhecidas, a um século ainda mais ignorante, pois desnudaravam o trabalho dos metais, transmitiram os usos das ervas, divulgaram os poderes das encantarias e designaram toda a curiosidade até a interpretação dos astros. A esses, de modo próprio e peculiar, foi dado às mulheres o instrumento dessa glória feminina, os brilhos das pedras com que se enfeitam os colares, os círculos de ouro com que se apertam os braços, os cosméticos de tintura com que se colorem os tecidos, e aquele pó negro com que se alongam as bordas dos olhos. 2. Que natureza tem essas coisas pode-se desde já julgar pela condição e qualidade de seus mestres. Nada que venha de pecadores pode conduzir à integridade, nada que venha de amantes da luxúria pode conduzir à castidade, nada que venha de desertores do temor de Deus pode ser ensinado ou oferecido com proveito. Se quiser chamar isso de doutrina, foram mestres maus a ensinar mal. Se de prêmio por luxúria, nenhum pagamento torpe pode ser honesto. 3. E o que teria tanto valor, afinal, em ensinar isso? Será que, sem os artifícios do esplendor e os recursos da vaidade, as mulheres não poderiam agradar aos homens, sendo que mesmo ainda toscas, desarrumadas e, por assim dizer, cruas e rudes, já haviam provocado os anjos? Ou será que os amantes pareceriam vis e mesquinhos por não oferecerem nada àquelas que tomavam por esposas? Mas isso elas não foram capazes de compreender. Nada mais podiam desejar aquelas que já possuíam os anjos. Casaram-se, por certo, de maneira ilustre. 4. Porém, como por vezes lembravam de onde haviam caído e, ao se dissipar o calor das paixões, suspiravam pelo céu, recompensaram esse bem das mulheres, sua beleza natural, como causa do mal, para que não lhes fosse útil sua própria ventura. Mas, uma vez desviadas da simplicidade e sinceridade, juntamente com eles caíssem no desagrado de Deus. Estavam certos de que toda glória, ambição e desejo de agradar pela carne desagradam a Deus. Estes são os anjos que haveremos de julgar. Estes são os anjos aos quais renunciamos no batismo. São precisamente por estas coisas que mereceram ser julgados pelos homens. 5. O que farão, então, essas coisas diante de seus próprios juízes? Que relação pode haver entre os que hão de ser condenados e aqueles que os condenarão? O que tem Cristo com Belial? Com que firmeza subiremos àquele tribunal, destinados a julgá-los, se cobiçamos seus presentes? Pois a vós, mulheres, foi prometida a mesma substância angélica, o mesmo sexo que aos homens, e a mesma dignidade de julgar. Se, pois, aqui não anteciparmos já uma sentença contra suas obras, condenando-as de antemão, eles é que nos julgarão e condenarão a nós. Terceira. 1. Sei que a escritura de Enoque, que atribui essa ordem aos anjos,
não é aceita por alguns, porque tampouco é admitida entre os livros do cânon judaico. Suponho que pensaram não ter sido possível que ela, escrita antes do cataclismo, tenha sobrevivido àquele desastre do mundo que destruiu todas as coisas. Mas, se esse é o argumento, lembrem-se de que Noé, bisneto do próprio Enoque, sobreviveu ao cataclismo e, sem dúvida, havia ouvido e lembrava, por nome familiar e tradição hereditária, da graça que seu bisavô tinha diante de Deus e de tudo quanto este havia predito, já que Enoque não teria ordenado a seu filho Matusalém outra coisa senão que transmitisse esse conhecimento aos seus descendentes. Assim, sem dúvida alguma, Noé poderia ter sucedido a ele na missão de pregação, tanto porque, por outras razões, não teria deixado de falar nem da providência do Deus que o salvara, nem da glória de sua própria casa. 2. E mesmo que não tivesse guardado isso de modo tão completo, ainda assim outra razão defenderia a autoridade daquela escritura, pois ela bem poderia ter sido apagada pela violência do cataclismo e, depois, restaurada novamente pelo Espírito, da mesma forma que, após a destruição de Jerusalém na conquista babilônica, todos os instrumentos da literatura judaica foram restaurados por Esdras, como se sabe. 3. Além disso, como Enoque também anunciou o Senhor naquela mesma escritura, por parte nossa não deve ser rejeitado absolutamente nada que nos diga respeito. Lemos que toda escritura útil à edificação é inspirada por Deus. E pode-se suspeitar que os judeus tenham rejeitado esse texto justamente porque fala de Cristo, assim como rejeitaram quase tudo mais que tenha o nome dele. Nem é de se admirar que não tenham aceitado algumas escrituras que falam daquele que, mesmo falando diante deles, também não quiseram receber. E há ainda o fato de que Enoque possui testemunho na epístola de Judas, o apóstolo. 4. 1. Não seja agora atribuída a toda exibição feminina a condenação antecipada por causa do destino de seus autores, que nada se lance sobre aqueles anjos senão o repúdio ao céu e o matrimônio com a carne. Examinemos a natureza das coisas em si, para que descubramos também os intentos da cobiça que elas alimentam. O traje da mulher apresenta dois aspectos, o do adorno e o da ornamentação. 2. Chamamos de adorno aquilo que se costuma dizer mundo feminino, e de ornamentação aquilo que se deveria chamar propriamente imundície feminina. Aquele está ligado ao ouro, à prata, às pedras preciosas e às vestes. Este, ao cuidado com os cabelos, a pele e com aquelas partes do corpo que atraem os olhos. Ao primeiro imputamos o pecado da ambição, ao segundo, o da prostituição. E já desde aqui, ó serva de Deus, podes prever o que, entre essas coisas, convém à tua disciplina, dado que é julgada segundo instituições opostas, a da humildade e a da castidade. V. 1. O ouro e a prata, matérias-primas do adorno mundano, devem ser, por necessidade, aquilo de onde procedem, isto é, terras certamente gloriosas, porque, nas oficinas funerárias desses metais malditos, depuseram o nome de terra pelo trabalho penal, e de lá, desde o suplício, passaram aos enfeites, desde o tormento, às delícias, desde a ignomínia, às honras, transformando-se em metais renegados. 2. Mas o mesmo se aplica ao ferro, ao bronze e a outras matérias mais humildes, que têm a mesma origem terrena e a mesma natureza de trabalho mineral, de modo que a substância do ouro e da prata não pode ser considerada mais nobre por sua natureza. Se a glória do ouro e da prata vem da qualidade de seu uso, com muito mais razão então deveriam gloriar-se o ferro e o bronze, cujos usos são tantos, próprios e necessários à vida humana, e que ainda emprestam utilidade também ao ouro e à prata, para causas mais justificadas. Com efeito, até anéis se fazem de ferro. Certos utensílios de comer e beber, feitos de bronze, ainda são lembrados como próprios da antiguidade. Quem sabe se até instrumentos vis e obscenos não foram também feitos de ouro e prata por uma abundância insensata desses metais. 3. Certamente o campo não é arado com ouro, nem o navio é tecido com a força da prata. Nenhum arado de ouro rasga a terra, nenhum prego de prata fixa as tábuas. Calo-me aqui quanto às necessidades da vida, todas fundadas no ferro e no bronze, já que até mesmo os nobres metais precisam ser extraídos da terra por ferramentas de ferro, e em qualquer uso só podem ser transformados com a força do trabalho do ferro e do bronze. 4. Já é tempo, pois, de se avaliar de onde vem tamanha dignidade ao ouro e à prata, se são inferiores tanto aos seus congêneres em natureza como aos seus superiores em utilidade. 6. 1. Mas quanto a essas pedrinhas que se unem ao ouro para aumentar a soberba, que mais posso dizer senão que são pedrinhas e seixos, fragmentos mínimos da mesma terra? E, no entanto, não servem nem para lançar fundamentos, nem para construir paredes, nem para sustentar cúpulas, nem para comprimir tetos. Só sabem edificar esse delírio das mulheres, porque se polidas lentamente brilham, e se colocadas com astúcia florescem,
e se perfuradas com cuidado pendem, prestam ao ouro um adorno mútuo. 2. Mas se a ambição pesca algo do mar Britânico ou do mar Índico, é uma espécie de concha, não digo conchas tintoriais ou ostras, mas nem sequer pelorídeos que tenham gosto agradável. Pois sei que as conchas são como frutos do mar. E se por acaso essa concha produz alguma excrescência interna, deve-se considerar mais como um defeito que como uma glória. E mesmo que se chame pérola, não se deve entender senão como uma verruga dura e redonda daquela concha. Dizem também que se extraem gemas das testas dos dragões, assim como a certa pedra no cérebro de alguns peixes. 3. Faltava ainda isso à cristã, tornar-se mais requintada por meio da serpente. Assim ela pisará a cabeça do diabo, enquanto constrói para si um ornamento com a cabeça dele, ou mesmo para a própria cabeça. 7. 1. Todas essas coisas possuem glória unicamente por causa de sua raridade e origem exótica. Com efeito, dentro de suas próprias fronteiras, não são tidas por tão valiosas. Sempre a abundância acaba se tornando desprezível a si mesma. Entre certos povos bárbaros, como o ouro é nativo e abundante, os homens presos nos cárceres são acorrentados com ouro, e os maus são sobrecarregados com riquezas, tanto mais ricos quanto mais nocivos. Em certos casos, descobriu-se realmente um modo de não se amar o ouro. 2. Também vimos, em Roma, a nobreza das gemas envergonhar-se diante do desprezo dos partas, medos e outros gentios de suas terras, ainda mais diante das matronas. A não ser que elas nem sequer sirvam para ostentação, os esmeraldas se escondem nos cintos, e os cilindros o sabe apenas a espada oculta sob o manto, e as pérolas querem emergir do lodo das botas. Com efeito, possuem por demais gemas naquilo que não deveria ser ornamentado com gemas, e se é ornamentado, é para que também o descuido se torne visível. 8. 1. Do mesmo modo, também os escravos desgastam a honra das vestes com as cores que outrora eram nobres. Até as paredes são pintadas com púrpuras de Tiro, com cor de jacinto e com aqueles véus régios que vós cuidadosamente desfazeis para os reaproveitar como pinturas. A púrpura, entre eles, é mais vulgar que o ocre vermelho. 2. Pois que honra justa nas roupas manchadas com cores adulteradas e injustas. Não agrada a Deus o que ele mesmo não produziu, a não ser que digamos que ele não teve poder para mandar nascer ovelhas púrpuras ou azuladas. Se ele pôde, então não quis, e o que Deus não quis, com certeza, não nos é lícito inventar. Portanto, essas coisas não são da natureza boa, pois não vêm de Deus, o autor da natureza. Assim, entende-se que vem do diabo, o corruptor da natureza. 3. Pois não podem ser de outro senão do diabo, se não são de Deus, pois é preciso que sejam do rival aquilo que não é de Deus. Mas fora do diabo e de seus anjos, não há outro rival de Deus. Nota do autor. Contudo, as matérias em si procedem de Deus. 4. Nem por isso os frutos que daí decorrem se manifestam de imediato em todos os casos. Resta perguntar-se ainda de onde vêm as conchas, por que disposição se formam, e onde depositam sua esperança. 5. Com efeito, também todos esses prazeres profanos dos espetáculos seculares, sobre os quais já escrevemos nosso próprio tratado, e até mesmo a idolatria, são feitos de coisas de Deus. 6. No entanto, não por isso o cristão deve se entregar à fúria do circo, às atrocidades da arena ou à obscenidade do teatro, só porque Deus deu o cavalo, a pantera ou a voz ao homem. Tampouco por isso deve o cristão praticar idolatria impunemente, só porque o incenso, o vinho e o fogo que consomem, e os animais que se tornam vítimas, são criaturas de Deus, pois mesmo a matéria que é adorada provém dele. 7. Assim também, no que se refere ao uso das matérias, o valor que desce de Deus, por isso mesmo, está isento, mas é o mundo que se torna réu da glória por fazer delas uso profano. 9. 1. Pois, à medida que todas as coisas foram distribuídas por Deus entre as diversas terras e regiões do mar, sendo entre si estrangeiras, são raras umas para as outras, e, entre os próprios habitantes, com razão ou são negligenciadas ou não são desejadas, já que entre os domésticos arrefece o ardor pela glória. Mas, em razão dessa repartição dos bens que Deus ordenou conforme quis, a raridade e a origem exótica encontram sempre entre os de fora seu valor, pelo simples motivo de não possuírem aquilo que Deus colocou em outro lugar, despertando, por isso mesmo, o desejo de possuí-lo. 2. Desse fato nasce outro vício, o de possuir sem medida, pois, mesmo que se possa ter alguma coisa, ainda assim é devido um limite. Isso será a ambição. Daí também se pode interpretar o nome. É o desejo que nasce na alma que circunda o coração, voltado ao voto da glória, um grande voto, como dissemos, que não é justificado nem pela natureza nem pela verdade, mas por uma paixão viciosa da alma, a concupiscência.
E quão profundos são os vícios da ambição e da glória. Assim também ela inflacionou os preços das coisas, ao ponto de inflamar a si mesma. 3. Pois tanto maior se torna o desejo, quanto maior ela fez aquilo que deseja. De bolsas pequeníssimas tira-se um grande patrimônio. Em um único tecido de linho se investem 10 milhões de sestércios. Florestas e ilhas são carregadas por um pescoço delicado. As finas peles das orelhas sustentam uma folha de calendário, e a mão esquerda, com cada um dos dedos, brinca com saquinhos separados de tesouro. Esses são os poderes da ambição, que um só e frágil corpinho de mulher suporte o peso de tantas riquezas emprestadas a juros. Tertuliano, sobre o culto das mulheres, livro 2. E 1. Servas do Deus vivo, companheiras de serviço e minhas irmãs, por qual direito sou contado entre vós, o último de todos? Por esse mesmo direito de serviço e fraternidade, ouso dirigir-vos estas palavras, não por afetação, mas por afetos, zelando pela causa da vossa salvação. Essa salvação, e não só das mulheres, mas também dos homens, foi estabelecida sobretudo na manifestação da castidade. Pois, sendo todos nós templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo foi infundido e consagrado em nós, a castidade é a guardiã e sacerdotisa desse templo. Não permite que nele se introduza nada de impuro nem profano, para que esse Deus, que nele habita, não se ofenda e abandone uma morada corrompida. 2. Mas, neste momento, não trataremos da castidade propriamente dita, pois os mandamentos divinos, sempre presentes, são suficientes para convocá-la e exigi-la, e sim das coisas que lhe dizem respeito, ou seja, de como deveis conduzir-vos exteriormente. Muitas de vós, o que eu, Deus me permita, reprovo em todas, ou por simples ignorância, ou por ousada dissimulação, andam como se a castidade consistisse apenas na integridade da carne e na rejeição do adultério, e como se nada externo fosse necessário, refiro-me à maneira de se vestirem e se adornarem. Mas, na verdade, persistem nos antigos costumes de vaidade e beleza, ostentando a mesma aparência que as mulheres das nações, das quais está ausente a consciência da verdadeira castidade, pois não há verdade naquelas que ignoram a Deus, o único que é fonte e mestre da verdade. 3. Pois, mesmo que se possa admitir alguma castidade entre os gentios, é evidente que ela é imperfeita e desordenada. Ainda que conserve, em certa medida, sua integridade no espírito, ela se desfaz na liberdade do exterior, buscando consolo naquilo cujo efeito procura evitar. Quantas, afinal, não desejam ao menos agradar aos estranhos? Quantas não querem se adornar para negar o desejo, ainda que essa própria negação seja típica da castidade gentílica, não pecar, mas querer, ou até não querer, mas não recusar. Ora, não é de se admirar, tudo que não vem de Deus é corrompido. Portanto, que vejam bem aquelas que, por não possuírem o bem completo, facilmente misturam ao pouco que tem aquilo que é mal. Quanto a vós, é necessário, como em todas as coisas, diferenciar-vos também pelo modo de andar, já que deveis ser perfeitas, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. 2. 1. Deveis saber que a castidade perfeita, ou seja, cristã, não só não é lícito buscar ser desejada, mas é necessário até execrar tal possibilidade. Primeiro, porque o desejo de agradar por meio de um certo encanto não nasce de uma consciência pura, pois sabemos que esse tipo de enfeite, por sua própria natureza, é um convite ao desejo carnal. Por que então despertas em ti esse mal? Por que convidas aquele a quem declaras estar estranha? Depois, porque não devemos abrir caminho às tentações, que às vezes, com insistência, acabam por afastar de Deus os que são seus, ou, ao menos, agitam o espírito com escândalos. 2. Devemos sim andar de modo tão santo e firmes em toda a substância da fé, que tenhamos confiança e segurança em nossa consciência, desejando conservar isso em nós, mas não presumindo disso. Pois quem presume, teme menos. Quem teme menos, se previne menos. Quem se previne menos, está mais exposto ao perigo. O temor é o fundamento da salvação. A presunção é o impedimento do temor. 3. Portanto, é mais proveitoso esperarmos que podemos cair do que presumirmos que não cairemos. Pois, ao esperar tal coisa, temeremos. Ao temer, nos acautelaremos. Ao nos acautelar, seremos salvos. Ao contrário, se presumirmos, nem temendo nem nos acautelando, dificilmente seremos salvos. Quem age com segurança, não a possui de fato. Mas quem é cuidadoso, esse sim, pode verdadeiramente estar seguro. 4. Deus, por sua misericórdia, cuide de seus próprios servos, e a eles, sim, é lícito presumir com segurança o bem que dele recebem. Mas nós, por que nos tornamos perigo para os outros? Por que incutimos nos outros o desejo? Ora, se o Senhor, ao ampliar a lei,
não distingue no castigo o ato do adultério da causa dele, não sei se pode ficar impune aquele que foi ocasião da perdição de alguém. Pois aquele homem já se perde no mesmo instante em que deseja a tua beleza e acolhe em sua alma o que desejou, e tu te tornaste espada contra ele. Ainda que estejas livre da culpa, não estarás livre da responsabilidade. Como quando um crime é cometido no campo de alguém, o crime, de fato, não recai sobre o dono, mas sua propriedade é manchada pela vergonha do ocorrido, e ele também é atingido pela infâmia. 5. Adornemo-nos, pois, para que os outros pereçam. Onde está, então, aquilo de amarás o teu próximo como a ti mesmo? Ou, não busque cada um o que é seu, mas o que é do outro. Nenhuma declaração do Espírito Santo deve ser tomada como limitada a uma só matéria presente, mas deve ser aplicada a toda oportunidade de utilidade. Portanto, já que tanto por nossa causa como pela dos outros está envolvido perigo nesse cuidado com a beleza exterior, deveis saber que não apenas deveis rejeitar qualquer artifício de beleza fabricada e rebuscada, mas também ocultar até mesmo a beleza natural, por meio da simplicidade e do descuido, para que vos torneis incômodas aos olhares que se lançam sobre vós. 6. Pois ainda que se possa defender que a beleza deve ser tida como dom, como felicidade do corpo, como expressão da arte divina, como uma espécie de veste nobre da alma, ainda assim ela deve ser temida, por causa da injúria e da violência dos que a desejam. O próprio pai da fé, Abraão, teve medo da beleza de sua esposa e, mentindo, disse que Sara era sua irmã, resgatando sua segurança com a afronta sofrida. 3. Hoje em dia, não se deve temer a dignidade da beleza, para que ela não seja incômoda aos que a possuem, nem fatal aos que a desejam, nem perigosa aos que com ela convivem. Que não seja posta à mercê das tentações, nem cercada de escândalos. Basta saber que aos anjos de Deus ela não é necessária. Onde a castidade, a beleza não tem lugar, pois o uso e o fruto da beleza corporal são, por natureza, a luxúria, a não ser que alguém imagine outra colheita possível para a beleza do corpo. Aquelas sim, que buscam tanto a beleza que lhes foi dada como a que não lhes foi concedida, são as que pensam que devem oferecer aos outros o que se espera delas, quando na verdade oferecem ao outro, mas creem estar oferecendo a si mesmas. 2. Alguém poderia dizer, mas então, mesmo rejeitando a luxúria e abraçando a castidade, não se pode desfrutar do louvor da beleza nem se orgulhar do bem corporal. Ora, que cuide disso quem se alegra em gloriar-se na carne. Mas nós, não buscamos nenhuma glória, porque a glória é filha da exaltação. Ora, a exaltação não convém àqueles que professam a humildade, conforme os preceitos de Deus. Além disso, se toda glória é vã e insensata, quanto mais aquela que se apoia na carne, sobretudo para nós. Pois mesmo que devamos nos gloriar, que seja nos bens do Espírito, e não nos da carne. Devemos desejar agradar segundo o Espírito, porque somos seguidores das coisas espirituais. 3. Nas obras que realizamos, nelas também devemos nos alegrar, delas devemos colher glória, pois delas esperamos salvação. Sem dúvida, o cristão pode se gloriar na carne, mas quando ela estiver ferida por causa de Cristo, tendo suportado, para que o Espírito nela receba a coroa, não quando arrasta, atrás de si, os olhares e os suspiros dos jovens. 3. Assim, o que em vós está, de todos os modos, isento de culpa, por justo motivo deveis desprezar mesmo aquilo que não tendes e negligenciar o que tendes. Seja mulher santa naturalmente bela, mas não ao ponto de se tornar ocasião de queda. Por certo, se for bela, não deve ignorar isso, mas deve impedir que se torne uma tentação. 4. Vou falar como se falasse aos gentios, dirigindo-me a vós com um preceito que é comum a todos: deveis agradar apenas aos vossos maridos. E tanto mais agradareis a eles quanto menos procurardes agradar aos outros. Ficai tranquilas, benditas, nenhuma mulher é feia para o seu marido. Ela agradou o suficiente quando foi escolhida, seja por seus costumes, seja por sua aparência. Que nenhuma de vós pense que, se deixar de se enfeitar, isso trará ódio e rejeição por parte do marido. 2. Todo marido é um cobrador da castidade, mas o fiel não exige beleza, pois não somos cativados pelos mesmos bens que os gentios chamam de bens. Já o infiel, pelo contrário, até suspeita da mulher bela, por causa daquela péssima opinião que os gentios têm de nós. A quem, então, ofereces tua beleza? Se ao fiel, ele não exige, se ao gentio, ele não confia. Por que desejas agradar alguém que te suspeita ou não te deseja? V. Estas coisas, por certo, não vos são ditas para induzir um modo de vida bruto ou selvagem, nem estamos propondo o valor da sujeira e da imundície, mas sim um justo equilíbrio no cuidado com o corpo,
um equilíbrio, um centro e uma justiça. Não se deve ir além do que pedem a limpeza simples e suficiente, além do que é agradável a Deus. 2. Pecam contra ele aquelas que forçam a pele com cosméticos, mancham as bochechas com rubor, esticam os olhos com fuligem. Está claro que desagradam aquelas a obra do Criador, e nelas mesmas acusam e criticam o artífice de tudo. Pois criticam quando tentam corrigir, e ao adicionar algo, tomam essas adições de um artífice adversário. 3. Isto é, do diabo. Pois quem sugeriria mudar o corpo, senão aquele que também transfigurou o espírito humano por meio da malícia? Sem dúvida, foi ele que concebeu essas técnicas, como que para, por meio delas, ferir a Deus com as mãos humanas. 4. Aquilo que nasce é obra de Deus. Logo, o que é artificial é obra do diabo. Oh, quão criminoso é sobrepor as invenções de Satanás à obra divina! Nossos servos não tomam nada emprestado de nossos inimigos, os soldados não desejam nada do inimigo de seu general. Pedir algo de uso ao adversário daquele em cuja mão estás, é transgressão. Será que o cristão receberá a ajuda daquele maligno? Não sei se ainda poderá manter esse nome. Pois será servo daquele cuja doutrina deseja seguir. 5. E quanto essas práticas são estranhas às vossas doutrinas e profissões, e quão indignas do nome cristão é usar um rosto falso, quando vos é ordenada toda simplicidade, mentir com aparência, quando nem com a língua vos é permitido, buscar o que não vos foi dado, quando vos é ensinada a abstinência de tudo que é alheio, exercer adultério na aparência, quando vos é ordenada a castidade. Acreditai, benditas, como guardareis os preceitos de Deus, se não guardais as linhas que ele traçou em vós? 6. Vejo algumas até tingirem o cabelo de amarelo com açafrão. Elas têm vergonha de sua própria nação, como se não tivessem nascido da Germânia ou da Gália. Assim, mudam de pátria com o cabelo. Mau presságio e péssimo para si mesmas é começar a vida com a cabeça flamejante, e consideram bonito o que, na verdade, é uma mancha. 2. Ora, os cosméticos também causam dano ao cabelo. Sua química queima e prejudica. A frequência da aplicação afeta até o humor mais puro do cérebro. Sem falar no calor do sol, que, enquanto aquece o cabelo, também o seca. Que beleza existe quando há injúria! Que pulcritude há com sujeira! Acaso a mulher cristã derramará açafrão sobre sua cabeça como se sobre um altar? Pois tudo aquilo que é normalmente oferecido a um espírito impuro, se não for usado de modo honesto, necessário e saudável, conforme o propósito da criação divina, pode ser considerado um sacrifício idólatra. Mas o Senhor disse: 3. Quem de vós pode fazer um cabelo preto tornar-se branco, ou branco tornar-se preto? E estas mulheres desafiam a Deus. Vede, dizem, nós fazemos do branco ou preto, cabelos dourados, mais agradáveis à vista. E ainda tentam fazer do branco um preto, aquelas que se arrependem de terem vivido até a velhice. Ó temeridade! Envergonham-se da idade que antes desejaram com seus votos, cometem um furto. Suspiram pela juventude, na qual pecaram, interrompem a oportunidade de gravidade que a idade lhes oferece. Que não se encontre tamanha loucura nas filhas da sabedoria. A velhice, quanto mais se esforça por se esconder, mais se revela. 6. 4. Esta é a vossa eternidade? A juventude da cabeça? É com isso que desejamos revestir-nos da incorruptibilidade, na casa do Senhor, aquela que é prometida pela Cássia. Belo é o vosso correr ao encontro do Senhor. Bela é a vossa pressa em deixar este século iníximo, para aquelas a quem parece feio aproximar-se do fim. 7. Pois o que, afinal, essa tamanha labuta em adornar a cabeça contribui para a salvação? Porque vossos cabelos não podem repousar em paz, ora presos, ora soltos, ora erguidos, ora achatados. Algumas se comprazem em amarrá-los em cachos, outras em deixá-los fugir soltos e esvoaçantes, e não por uma boa simplicidade. Além disso, fixai sobre eles certas monstruosidades de cabelos costurados ou tecidos, ora em forma de capacete, como se fosse uma bainha para a cabeça, ora como um suporte na parte de trás do pescoço. 2. Admirável é que isso não seja visto como contrário aos preceitos do Senhor. Foi declarado que ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura. Mas vós, sem dúvida, acrescentais em peso, colocando sobre os pescoços verdadeiros pães compactos, ou até mesmo umbigos de escudos, como ornamentos. Se não vos envergonhais da monstruosidade, ao menos envergonhai-vos da impureza, para que não estejais sobrepondo ao vosso santo e cristão crânio os restos do cabelo de alguma outra cabeça, talvez impura, talvez criminosa, talvez destinada ao inferno. Ao contrário,
expulsai de vossas cabeças livres toda essa servidão do enfeite. Vós vos fatigais em vão para parecer adornadas, e em vão empregais os mais peritos dos modeladores de penteados. Deus quer que vos cubrais a cabeça. Creio que seja para que certas cabeças nem sequer sejam vistas. 3. E oxalá eu, miserabilíssimo, naquele dia de exultação cristã, possa ao menos levantar minha cabeça entre os vossos calcanhares. Quero ver então, ressuscitareis com pó de arroz, ruge, açafrão e com toda essa estrutura em volta da cabeça? Acaso os anjos elevarão aos céus, para ir ao encontro de Cristo nas nuvens, aquelas que assim estiverem pintadas? Ora, se essas coisas são boas e vêm de Deus, então também surgirão com os corpos ressuscitados, e reconhecerão seus lugares. Mas não pode ressuscitar senão a carne e o espírito, apenas e puro. Logo, são condenadas as coisas que não ressurgem com a carne e o espírito, porque não são de Deus. Afastai-vos hoje daquilo que será condenado. Que Deus hoje vos veja tais como vos verá então. 8. Certamente agora alguém dirá que como homem e rival do sexo, estou expulsando as mulheres de seus direitos. Mas acaso também nós, homens, não temos de nos submeter a certa gravidade por causa do temor devido a Deus? 2. Pois, na verdade, tanto aos homens por causa das mulheres, quanto às mulheres por causa dos homens, a própria natureza viciosa inspirou esse desejo de agradar. E cada sexo reconhece em si próprio seus truques de aparência: cortar a barba com mais rigor, arrancá-la, raspá-la em volta, arrumar os cabelos, até mesmo tingi-los, ocultar os primeiros fios brancos, depilar todos os pelos do corpo, às vezes até com cosméticos femininos, alisar o restante com alguma substância áspera, e ainda consultar o espelho em toda oportunidade, olhar-se ansiosamente, quando, uma vez conhecido Deus, tendo sido removido o desejo de agradar, todos esses cuidados se tornam inúteis, e como inimigos da castidade, devem ser rejeitados durante a liberdade que a virtude oferece contra o luxo. 3. Pois onde está Deus, ali está a castidade, ali também está a gravidade, sua ajudante e companheira. Como, então, manteremos a castidade sem seu instrumento, isto é, sem a gravidade? E como aplicaremos a gravidade necessária à administração da castidade, se em nosso rosto, em nosso modo de vestir e na contemplação de toda a nossa pessoa não se manifesta a severidade? 9. Por isso, em relação ao vestuário, também é necessário que se cuide da amputação e da remoção do brilho excessivo da vossa aparência. De que adianta mostrar um rosto simples, sóbrio e adequado à disciplina divina, se o resto do corpo se perde em futilidades e luxos? Essas pompas, de perto, se percebe que servem ao negócio da luxúria e perturbam as regras da castidade. Elas vendem a graça da aparência em sociedade, de tal modo que, se faltarem, tornam-se inúteis e ingratas, como se estivessem desarmadas e naufragadas. Ao contrário, se a beleza falhar, o brilho do adorno supre, como se fosse uma graça própria. 2. Em todas as idades, o descanso e a dignidade já subjugadas ao porto da modéstia estão sendo distorcidos pelo esplendor e pela dignidade dos adornos, que incomodam a severidade e os desejos inquietos, com compensações de vestidos e incitações no frio da idade. 3. Portanto, benditas, primeiramente, não permitais que vos arrastem para o luxo de vestuário e adornos, como se de qualquer modo fossem necessários. Se algumas de vós, por suas riquezas, ou ascendência, ou pela razão de antigas dignidades, são forçadas a avançar com tal pompa, não sejais tão sábias, ao menos, que não vos permitais tais luxos, como desculpa da necessidade. 4. De que modo podereis cumprir a humildade que os cristãos professam, se não renunciardes ao uso das riquezas e das elegâncias, que são apenas para a glória? Mas a glória é algo que costuma exaltar, não humilhar. 5. Não utilizaremos o que possuímos. Mas, conforme o apóstolo, devemos usar o mundo como se não dele abusássemos. *** passa. Ele diz, a forma deste mundo. E aqueles que compram, devem agir como se não possuíssem. Por que isso? Porque o tempo é estreito. Se ele fala assim, mostrando que até as esposas devem ser tratadas como se não as possuíssem, por causa da pressão dos tempos, que dizer dos instrumentos fúteis delas? 6. Não é o caso de muitos fazerem isso se consagrarem ao celibato, com a força do reino de Deus, colocando de bom grado tais desejos de lado? Alguns proíbem até mesmo a própria criação de Deus, abstendo-se de vinho e de carnes de animais, cujos frutos não representam nenhum perigo ou preocupação. Mas, eles imolam a humildade de suas almas até mesmo nas suas refeições, oferecendo-a como sacrifício a Deus. Já é suficiente para vós o uso das riquezas e delícias,
já desperdiçastes os frutos das vossas dotes antes de conhecerdes a disciplina da salvação. 7. Nós estamos nos limites dos tempos do mundo. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para castigar e cortar, como que, o mundo, sendo educados pelo Senhor. Somos a circuncisão de todos, tanto espiritual quanto carnal. Pois circuncidamos o secular, tanto na carne quanto no espírito. X. 1. Certamente Deus mostrou como extrair os fios das ervas e das conchas salgadas para fazer tecidos. Ele não havia ordenado a criação de ovelhas purpúreas e escarlates quando mandou que toda a criação nascesse. Deus também inventou as oficinas dos próprios vestuários, para que, leves e esguios, fossem pesados apenas pelo seu preço. Deus produziu tantos trabalhos em ouro, para adornar e distinguir pedras preciosas. Deus fez ferimentos nas orelhas, e teve o trabalho e o sofrimento da infância inocente que, pela primeira vez, sofreu dores, de modo que das cicatrizes do corpo nascido no ferro, pendessem algumas sementes, como se fossem bolas de partiãs que se encaixam em todos os lados. 2. Embora o ouro em si, que vós tanto almejais, é relatado nas letras gentílicas, que para tal povo o uso do ouro é para as correntes da escravidão. De fato, não são bons por sua verdade, mas pela raridade. Mas pelos anjos, os pecadores demonstraram, tanto que a matéria, quanto o trabalho com a raridade, e a preciosidade excita a libido das mulheres em relação a essa raridade. 3. Se os mesmos anjos que mostraram tais materiais e seduções, como ouro e pedras preciosas, entregaram os trabalhos, também ensinaram os tingimentos de pálpebras e outros adornos. Eles são malditos por Deus, como Enoque explica. Como, então, agradaremos a Deus, alegres com as coisas dessas que provocaram a ira e a correção divina? X. 1. Agora, qual é a razão de sair em grande estilo, quando estáis afastadas das coisas que tais vestes requerem? Não circundais os templos, não pedis espetáculos, não conheceis os dias festivos dos gentios. Por causa desses encontros, e de se ver e ser visto, toda a pompa exposta publicamente, seja para que a luxúria seja alimentada, seja para que a glória se torne arrogante. Mas para vós, não há motivo para sair de modo pomposo, salvo por necessidade. Ou algum irmão fraco precisa de visitação, ou um sacrifício é oferecido, ou a palavra de Deus é ministrada. Qualquer uma dessas tarefas exige solenidade e santidade, e, mesmo que não preciseis de roupas extravagantes, compostas e soltas, se a necessidade das amizades ou dos deveres gentílicos vos chama, porque não saís com vossas armas revestidas? Tanto mais que, com a vossa fé exterior, o contraste entre as servas do diabo e as de Deus seja evidente, como um exemplo para elas, para que se edifiquem em vós, para que, como diz o apóstolo, Deus seja glorificado no vosso corpo. De fato, Deus se glorifica no corpo por meio da castidade, e através de vestes compatíveis com a castidade. 2. Mas alguns dizem, que o nome não seja blasfemado em nós se abandonarmos o antigo hábito e vestuário. Então, não retiremos de nós as nossas antigas falhas, sejamos como éramos, tanto no caráter quanto na aparência. E, assim, as nações não blasfemarão realmente. Será uma grande blasfêmia se disserem, desde que se fez cristã, ela caminha mais pobremente. Teme ser vista mais pobre desde que se tornou mais rica, e mais suja desde que se tornou mais limpa? Deve o cristão andar segundo os gentios ou segundo a vontade de Deus? 12. 1. Que desejemos, pelo menos, não ser causa de uma blasfêmia justa. Mas, quanto mais blasfemável é, se aquelas que são chamadas sacerdotisas da castidade se comportam com a mesma pompa e pintura das impudicas. Ou que diferença há entre as infelizes vítimas da luxúria pública? Se as leis de matronas e adornos matronais as restringiam, já a imoralidade do século subiu contra as mulheres honestas, fazendo-as errar e igualando-as. Embora a prostituição da forma esteja sempre associada ao corpo prostituído e até mesmo Escritura sugira isso. 2. Aquela cidade forte, que preside sobre 7 montes e muitos rios, quando recebeu a designação de prostituta do Senhor, com que aparência se equiparou à sua designação? Certamente ela se senta em púrpura, escarlate, ouro e pedras preciosas. Quão malditas são essas, sem as quais não poderia ser descrita como maldita e prostituta. 3. Aquela Tamar, porque se pintou e se adornou, foi suspeita aos olhos de Judá e foi julgada para prostituição, tão bem disfarçada sob o véu, com o traje que simulava a prostituição, de modo que a prostituta foi a que quis e forçou, e fez acordo com ela. Daí aprendemos que, contra tais encontros e suspeitas impuras, devemos estar sempre precavidos de todas as formas. Pois,
O que a integridade de uma mente castificada pode ser manchada pela suspeita de outrem? O que esperais de mim que fujo disso? Por que não os meus modos denunciam a minha conduta, para que o espírito não seja ferido pela impudicícia através dos olhos? Se posso parecer pura, na verdade posso ser impura, se quiser. 13. 1. Alguns dirão, não é necessário para mim ser aprovado pelos homens. Pois não busco testemunho humano. Deus é o observador do coração. Sabemos todos que, contudo, ao recordarmos o que o apóstolo disse, ele afirmou, que o vosso comportamento seja manifestado perante os homens. Para quê? Senão para que a malícia não se aproxime de vós de modo algum, e para que sejais exemplo e testemunho tanto para os maus quanto para os bons? Ou qual o significado de que brilhem as vossas boas obras? Ou por que o Senhor nos chamou de luz da terra? O que comparou a uma cidade sobre um monte, senão que devemos resplandecer nas trevas e ser uma luz entre os perdidos? 2. Se esconderdes a vossa lâmpada sob o alqueire, é certo que, deixada nas trevas, será o alvo da curiosidade de muitos. Essas são as coisas que nos tornam luz do mundo, ou seja, as nossas boas ações. O bom, na sua essência verdadeira e plena, não ama as trevas, mas se alegra ao ser visto e exulta com a sua própria revelação. 3. A castidade cristã não basta ser verdadeira e visível. Deve ser tão plena que emane da alma para o comportamento, e se manifeste da consciência para o exterior, para que o corpo também reflita, como se fosse um móvel bem organizado, a fé que se conserva para sempre. Devem ser descartadas as delícias, cuja suavidade e fluidez podem enfraquecer a virtude da fé. 4. Além disso, não sei se a mão, acostumada ao anel, suportaria a rigidez de uma corrente, nem se a perna, adornada pelo tornozeleiro, poderia ser apertada pela corda. Temo pela garganta, que, ocupada pelos colares de pérolas e esmeraldas, possa perder o lugar da chave. 5. Por isso, abençoada, meditemos nas coisas mais duras e não as sintamos, abandonemos as coisas mais alegres e não as desejemos, permaneçamos livres de todo apego, sem nada perder. Essas são as rédeas de nossa esperança. Lançamos foros adornos terrenos se desejamos os celestiais. 6. Não ameis o ouro, com o qual os primeiros pecados do povo de Israel foram marcados. Deveis odiar o que levou os judeus à perdição, o que, ao abandonarem a Deus, adoraram. Já naquele tempo, o ouro era como fogo, uma comida devoradora. Além disso, nos tempos cristãos, e agora especialmente, não é o ouro que nos sustenta, mas o ferro. As vestes dos mártires são preparadas, os anjos servem de mensageiros. 7. Mostrai-vos já despojadas dos adornos e vestígios de vaidade dos profetas e apóstolos, tomando de sua simplicidade o perfume, de sua castidade o rubor, pintando os olhos com reverência e a boca com silêncio, inserindo em vossos ouvidos as palavras de Deus, ajustando ao pescoço o jugo de Cristo. Submetei-vos aos maridos e sereis adequadamente adornadas. Ocupa as mãos com o trabalho, os pés com os afazeres domésticos, e mais do que o ouro, agradareis. Vesti-vos com o tecido da probidade, com o linho da santidade, com a púrpura da castidade. Assim, pintadas dessa maneira, tereis Deus como vosso amante.